Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou falar sobre uma segunda opção para time para se utilizar nas ladder, né? No momento, eu acredito que é a opção que, para o meu estilo de jogo, eu tô achando a mais forte, né? A que mais encaixa. Teve o primeiro time que eu mostrei ali que eu gostei bastante. Porém, esse time aqui tem uma das coisas que eu mais acho valiosas, né? Quando tu monta um time, que é a consistência, né? Tu ter skills que custam apenas energia aleatória para tu usar em momentos que tu zicou absurdamente, né? Assim como tu poder utilizar quando tu ganha muitas energias do mesmo tipo em excesso, né? Então tu acaba trocando um pouco de poder, né? Eu diria que aquele time, o primeiro que eu mostrei, tem muito mais skills de alto impacto, mas aqui tu tem skills de impacto decente, porém consistência, né? É uma coisa que eu não gosto é minha energia zicar absurdamente e eu não poder fazer nada, né? Então, com esse time aqui, eu sinto que eu posso pelo menos tentar e ganhar algum tempo com as minhas energias random, né? Principalmente a skill do Fuguki ali, que eu acabei removendo, né? Aí fez a boa. Enfim, é um time de stun. Ele lembra, de certa forma, o time de Conan, Hashirama e Izuna, que era usado antes. Só que ele tem muito menos potencial de dar lock, né, no oponente. Tu não consegue dar aqueles stun por 2, 3 turnos seguidos. Tu tem um stun um pouco mais soft, né? Tem o Zetsu que tem essa skill aqui que basicamente lembra muito o Hashirama antes do nerf. Porque é uma skill de stun que não tem cooldown, né? Então vamos começar pelo primeiro integrante do time, que é o Jinin, sempre presente, né, em times de stun, devido à terceira skill dele, Kabuto Owari, que é, cara, simplesmente sensacional, né? Ela costumava dar 35 de dano, foi nerfada para 30, porém ainda é muito boa, né? 30 de dano, stun completo, né? Então stuna todas as classes de skill e a skill não pode ser counterada, né? Então quando tu tiver com medo que foi colocado algum counter em aliado ou até no próprio Jinin não faz sentido, né? Mas o counter em aliado, tu simplesmente dá essa skill, tu faz com que o oponente desperdice o counter dele e tu vai deixar o alvo que tu quiser stunado, né? Sem possibilidade alguma de ser counterado. Ela ainda pode ser refletida, porém refletida é muito menos comum do que counterado, né? Tem muito mais counters presentes no jogo do que reflection, mas vale ficar atento a isso, né? Ela não é absolutamente imbatível, ela pode ser refletida. Se ela for refletida, provavelmente tu perdeu, né? 30 de dano mais stun, absurdo. Custa um taijutsu e um random. A segunda skill dele, né? Custa um taijutsu, não tem cooldown. Ele aplica 25 de dano, né? É um dano bem consistente para uma energia, uma skill que custa uma energia e encaixa bem na matemática do time, né? Se no turno anterior tu usou a primeira skill dele, né, que vai deixar o oponente marcado, ele vai ficar 4 turnos sem poder reduzir dano ou se tornar invulnerável, né? Isso é bem relevante. E a primeira skill dele, que custa uma skill random, né? Custa uma energia random, dá 15 de dano perfurante. Então, cara, muito bom, né? Dano perfurante por uma skill random. Só aí já está sensacional. Por um turno, o alvo dessa skill, né, não vai poder reduzir dano, se tornar invulnerável ou usar skills com efeito de counter, né? Então, mais uma vez aí ele tem uma skill que é anti-counter. Aí ele deixa o cara marcado no próximo turno. Se tu usar a segunda skill, ele fica 4 turnos sem poder reduzir dano ou ficar invulnerável. Porém, ele pode usar counters, né? E a quarta skill, a invulnerabilidade dele padrão. Tu vai ver que essa skill dele aqui é muito importante e comba muito bem com o Black Zetsu, né? O segundo personagem é o nosso personagem de ninjutsu. Ele é usado principalmente como um atacante no time, né? Tem essa skill dele que é basicamente a skill do Gecko, né? A primeira skill do Gecko. Só que por um ninjutsu, né? Ele dá 20 de dano no alvo e a cada uso ele aumenta 5 de dano dessa própria skill, né? Então primeiro uso 20, 25, 30, 35, 40, né? É uma skill que vai estacando e se tu tiver a liberdade de poder atacar com ele, é uma skill barata que vai te dar cada vez mais dano e vai colocar pressão no adversário, né? Quando tu estaca isso aqui 2, 3 vezes, o cara já fica em alerta, porque, cara, é muito dano por pouco custo. Vamos primeiro pra terceira skill dele aqui, né? Custa um ninjutsu e um random. Dá 20 de dano no inimigo por 2 turnos, totalizando 40. Durante esse período, toda skill que o inimigo usar vai ter um turno de cooldown adicional. É um efeito bem interessante, né? Esse efeito secundário dela é meio subestimado às vezes.
Dependendo em quem tu usar, isso aqui pode ter alto impacto. E é uma boa skill de dano, né? 2 energias por 40 de dano em 2 turnos é ok, né? Como skill de ataque, né? Pensando só no dano, primariamente tu vai querer usar a primeira, né? Mas a terceira também é bem relevante. Vulnerabilidade padrão. E a segunda skill dele que é sensacional, né? Que encaixa nesse time. 2 energias aleatórias, então não tem como zicar, né? Skill anti-zica total, ela te compra um turno, basicamente, que é sensacional para tu conseguir esperar por mais outras 3 energias, né? Esse time utiliza muito bem as energias, então assim, é difícil tu zicar por muito tempo. E essa skill aqui é sensacional, ela faz tudo que tu precisa, que é te dar um turno a mais, né? Então ele vai dar 15 de dano em todos os inimigos e vai stunar suas skills non-strategic, né? Então, basicamente, tu vai garantir que tu não vai levar dano no próximo turno, né, cara? E, cara, simplesmente sensacional. Ele stuna Affliction, stuna mental, physical, energy, cara, é sensacional, né? Simplesmente sensacional. O cooldown de 2. Então, existem partidas que tu vai usar ela 2 vezes por jogo, né? 2 vezes numa partida. Mas, no geral, tu vai usar uma vez só, né? E essa vez que tu usar vai ter um impacto tão grande que... Cara, se tu resolve essa skill aqui, tem grande chance de tu ganhar a partida, né? Então, altíssimo impacto, muito bom. Comba muito bem aí com o time. E o terceiro integrante é o personagem novo, né? Black Zetsu, que eu fiz a análise e realmente já está impactando o meta diretamente, né? Como esperado. Vamos para a skill mais comum que tu vai usar dele, dependendo do jogo, tu vai usar ela todo turno. Essa skill que custa uma energia vermelha, 20 de dano piercing, importantíssimo aqui, ó, 20 de dano piercing, sensacional, esse dano ser piercing vai ser muito relevante até numa partida que eu vou mostrar. E stuna todas as suas skills non-strategic. Então tu vê o tema aqui, né, o Fuguki também tem essa skill de dano em área, e aqui tu tem essa skill dele. A maioria dos personagens hoje em dia tem pouquíssimas skills strategic, né. Assim, tem personagem que tem, mas a tendência é physical e energy, mental, affliction, né? A tendência é essa. Então, basicamente, tu vai limitar o teu oponente a só poder usar a invulnerabilidade dele, usando isso daqui. E não tem cooldown, né? Então, se tu fizer o cálculo de energia certinho, tu sempre guardar, tu vai usar essa skill todo turno e, cara, tu incomoda muito, né? Tu simplesmente pega o personagem que tu não quer deixar jogar e tu fica spamando isso nele. E tu vai estar stunando todo turno e passando 20 piercing, né? Até tu deixar ele na range que tu pode matar. E daí tu simplesmente mata ele. Então, muito bom. Cara, talvez no futuro isso aqui vai ser nerfado pra ter um de cooldown, não sei. É menos... Assim, ela é menos forte que a skill do Hashirama, mas dependendo do cenário ela é mais forte, né? A do Hashirama antiga, ela stunava Physical, Energy e Strategic. Então ainda tu podia passar outras skills, né? Passava Affliction, passava Mental. Aqui tu stuna tudo que não for Strategic, né? Então, dependendo do cenário, é mais forte, né? Porque continua stunando Physical e Energy, só que o resto também, tirando Strategic. Então, tudo bem. Aí tu tem a skill de vulnerabilidade dele, padrão. Essa terceira skill de utilidade aqui também é, cara, absolutamente sensacional, né? Por uma energia random, protege ele e os aliados por um turno, dando 10 de damage reduction, que é relevante, é uma redução decente, né? E tu vai ignorar todos os efeitos ofensivos que não são dano. Então, tu não pode ficar stunado, ele não pode roubar energia, não pode remover energia, não pode aumentar os custos da tua skill. Cara, não pode fazer nada, né, basicamente. Então, isso é muito bom quando tu sente que tu vai levar o stun, quando tu sente que tu vai levar aquele drain pesado, tu simplesmente usa isso e fala não. E no próximo turno, principalmente contra stun, né? O cara vem te stunar, pá, tu ignora o stun. No próximo turno, tu stuna ele, acabou o jogo. É uma skill, cara, de alto impacto, baixíssimo custo. Cooldown de 2, normalmente tu vai usar uma vez por jogo, mas tem partidas mais grindadas, né? Que tu vai usar 2 vezes. E, cara, é uma skill sensacional. A ameaça dela, né? Porque normalmente tu vai estar spamando isso daqui. Se algum turno tu não usar isso daqui, o teu oponente pode assumir que tu vai ter usado a terceira skill, né? Então, tu ainda pode usar meio que como um blefe, né? Mas, cara, é uma skill sensacional, né? O fato dela custar um random, tu vai poder usar quando tu quiser ela, é sensacional. E tem a primeira skill que é um pouco situacional, eu diria, mas também, assim, ó, altíssimo impacto. Altíssimo impacto essa skill, né? Dá alvo no inimigo, né? Basicamente permanente até o Zetsu morrer. Custa uma energia meio estranha, né? Custa um verde, um branco e um random. O branco esse time não utiliza, né? Então se tu tiver, tu pode usar. E se tu tiver uma energia excedente de Taijutsu, né? A verde, tu poderia usar essa skill, né? Só que ela é um pouco mais lenta, né?
Então eu acho que em matchup mais grindado, como eu falei, ela tem muito valor, mas contra oponentes que tipo distribuem dano mais rápido, time mais agressivo, eu acho que não vale o tempo que tu perde com essa skill, entendeu? Porque tu vai estar gastando 3 energias, que é um turno inteiro de energias, né? Quando tem os 3 vivos, e ela só vai passar a funcionar a partir do próximo turno, né? Então assim, é meio lento, porém tem forte impacto. Então tu tem que saber a hora de usar isso daqui. Toda vez que ele usar uma skill, ele vai ter as suas skills non-strategic, stunadas, né? Então é como se fosse isso daqui, só que permanente. E tu vai copiar por um turno a skill que o cara utilizou, né? Então, interessante. Tem um efeito extra aqui que ela não pode ser refletida, né? Pode ser counterada essa skill, porém não pode ser refletida. Até porque eu acho que geraria cenários muito estranhos, né? Tu ia refletir no teu próprio aliado e tu ia poder manipular a skill que tu copia. Sei lá, algo meio bizarro. Mas, enfim, tu consegue meio que locar um oponente, né? Só que é alto custo, né? Um pouco lenta, mas tem matchups que isso aqui é insta-win, tá? E tu consegue copiar coisas muito fortes com essa skill, então dependendo em quem tu colocar, tu vai deixar o cara stunado, né? Pseudo-stunado, simplesmente porque ele não vai querer oferecer a skill dele pro Zetsu assim de graça, né? Mas no geral, tu vai trabalhar com o spam dessa skill aqui, cara. Controle absurdo. Como vale destacar, né? Tu vai deixar ele usar energia, skills strategic, então normalmente depois que ele levar isso aqui 2 turnos, ele vai querer ficar invulnerável. Aí que entra a sinergia com o Dinin, né? Tu pode simplesmente usar essa skill e depois essa, né? Pra que o cara não consiga se tornar invulnerável e nem reduzir dano, né? Então tu tem uma sinergia muito boa de tu locar com o Zetsu. E digamos que a única maneira de tu conseguir fazer coisa seria ficar invulnerável, né? Mas daí tu simplesmente evita isso com o Dinin e já tá distribuindo dano, né? Aqui é dano piercing, ali é dano piercing. Por mais que o Fuguki tenha muito dano normal, né? Todo dano dele é normal. Tu consegue auxiliar isso muito bem com o Genin, né? Fazendo com que o cara não consiga reduzir dano. Mas basicamente é isso, eu joguei algumas partidas aqui com esse time, né? Eu joguei só 3 porque esse time aqui é o meu principal candidato a eu usar nas ladder agora quando for subir. Então vai ter bastante material, né? Vai ter bastante partidas que eu vou gravar utilizando esse time. Daí eu já faço o comentário também. Mas aqui é só pra ter uma noção, né? Só pra ter uma noção de como esse time controla bem, né? Aqui eu caí contra um time de Orochimaru, Hidan e o Kazekage Gara. E eu abri com uma energia vermelha, né? Que é muito bom. E aí nesse momento eu tava pensando, cara, eu não quero deixar o Orochimaru dar a mordida dele pra gerar energia, né? A mordida dele é Affliction, vale lembrar, né? Não é Strategic. Então eu simplesmente uso a skill do Zetsu nele pra atrasar um turno, né? Que normalmente o que o Orochimaru quer fazer? Ele quer dar a mordida dele em um aliado pra gerar uma energia. E no próximo turno ele quer usar o Manda, né? Que é a skill dele de alto impacto, alto dano, geração de energia e tudo mais. Então assim eu já atraso um turno dele, né? Eu sei. Então isso aí vale um pouco que eu tô jogando em volta do que o meu adversário quer fazer. Eu já utilizei bastante times com o Orochimaru, então eu sei a forma que ele procede, né? Então aqui eu já trazei um turno do Orochimaru, que nesse momento é o personagem de mais alto impacto dele, né? Caso Kazekage Gara não é tanto, é mais o Orochimaru mesmo. O Hidan demora, né, até ele ficar forte, fazer as coisas, né, fazer todas as preparações dele, né? Ele tem que usar 2 preparações. Então aqui eu tô pensando, cara, eu vou tirar o Orochimaru do jogo. Beleza. Aqui o Gara usou a skill de defesa destrutiva dele, né, nos aliados e redução de dano. E vem uma energia vermelha, uma azul e uma branca. Eu penso, cara, eu vou simplesmente atrasar o Orochimaru mais um turno, né? Eu tenho a opção de fazer isso. Eu atraso ele mais um turno, dou 20 de dano com o Fuguki, né? Já vou estacando a minha skill de dano. E aqui eu acabo deixando a energia branca. Ou dou 15 de dano. Acho que eu já dou os 15 de dano, né? Não faz sentido nesse momento eu segurar minha energia branca. Porque eu não quero usar a skill do Zetsu, né? Então aqui eu já passei dano e já deixei o Orochimaru stunado mais uma vez. E ele não pode ficar invulnerável aqui, né? Porque eu usei a skill do Dinin. Então basicamente ele tá no stun lock. E não tem muito o que ele fazer, né? Não tem muito o que ele fazer, porém, nesse momento a minha energia dá uma leve zicada, né? Vem 2 ninjutsu e um genjutsu. Então eu não posso continuar stunando ele. Eu até posso usar a skill do Fuguki, né? Se não me engano é o que eu uso. Mas daí o Orochimaru vai poder ficar invulnerável nesse caso, né? Então eu uso a skill do Fuguki pra dar aquela stunada. Porém agora o Orochimaru vai poder ficar invulnerável, né? Que é o que ele faz. É meio que a única opção que ele tem, né? A única opção que eu dei pra ele, né?
Então ele vai poder usar o Manda, né, em algum momento. Aqui, se eu quisesse jogar de forma muito garantida, eu poderia simplesmente ficar invulnerável com os meus 3 personagens, né? Isso faz com que ele não pudesse usar o Manda em mim. E daí eu posso guardar uma energia azul, né, por exemplo, ou uma energia verde e... No caso aqui tem que ser uma energia azul, né? Eu teria que guardar uma energia azul porque o que acontece? Ele tem 15 de defesa destrutível, então efetivamente ele tem 40 de vida, né? Se eu tiver uma energia azul, eu dou 25 mais 15 com o Dinin, então ele estaria morto no próximo turno. Eu não quis jogar de forma tão defensiva assim, né? Mas só mostrando que se tu quiser jogar na super garantia, tu pode jogar dessa forma, né? Preferi stunar o Gara nesse caso. Mas se tu quisesse jogar super garantido, tu pode jogar dessa forma. Aqui eu vou acabar levando o Manda dele, né? Deu Manda no Dinin. Mas agora ele tá morto, né? Então basicamente mata o Orochimaru e eu uso a skill do Fuguki pra me proteger tanto de dano quanto do stun do Gara, né? O Gara ainda não usou a skill de stun dele. Então mesmo que ele use aqui eu estaria protegido pra poder atacar no próximo turno. Basicamente essa partida aqui acaba ficando um 2v2 aqui. Daí se eu não me engano eu mato o Gara. Eu vou dar uma pulada aqui porque não é tão interessante, né? Eu uso a skill do Zetsu no Hidan. Porque eu sei que vai ser muito grindado esse final, né? O Hidan já tá preparado. Eu até copio ali, né? A skill da foice dele. Então toda vez que o Hidan fizer alguma coisa ele vai ficar stunado, né? Interessantíssimo pra mim. Aqui basicamente eu tenho que lidar com o Gara, né? Passando à frente. Se não me engano eu acabo matando o Gara. Fica um 2v1. E eu acabo ganhando, né? Ali eu tô dando Chain CC no Gara, né? Chain CC pra ele não conseguir jogar. E aqui tá um 2v1. É um Hidan, um personagem bem chato. Então teve bastante grind. Mas devido à minha skill ali do Zetsu eu consegui fazer com que todo turno que ele usasse uma skill ele fique stunado, né? Ali eu já tô buildando dano com o meu Fuguki. Já tem 4 stacks, né? Já tá dando 40 de dano. Buildando dano. Aqui basicamente grind de Hidan, né? Só pra mostrar que esse time consegue grindar bem, né? Mesmo não tendo tanto dano assim com o Zetsu. O fato dele ficar stunado sempre que ele usa uma skill faz com que eu ganhe, né? Se eu não tivesse isso, muito provavelmente eu perdia aqui, tá? O Hidan ser tupado, mesmo numa situação de 1v2, ele é muito forte, cara. Muito forte mesmo. E aqui ganhamos a partida. Mas basicamente foi pra mostrar o controle, né? O controle que eu consegui ter sobre o Orochimaru ali nesse caso. Segunda partida. Vamos ver como é que vai ser. Aqui eu tô contra um time que tem um pouco mais de stun, né? Tem o Human Path Pain e tem a Konan. E tem o Sennin Jiraiya que é mais dano bruto, né? Então eu vejo que eu vou segundo nesse caso, eu preciso impedir o Human Path Pain de jogar, né? Então, e a Konan também, que tem o stun dela, né? Eu prefiro no Human Path Pain porque o stun dele depende de apenas uma energia, né? Enquanto o da Konan depende de 2. Já dou aqueles 15 de dano, mais 20, né? Stunando tudo que não for o Strategic dele. Então, mesmo que ele usasse invulnerabilidade, não iria adiantar nesse caso. Eu levo a skill da Konan. É um pouco ruim eu ter levado ela, né? Porque agora eu não posso tocar com o meu Dinin. Porém eu tenho uma energia vermelha, né, para utilizar, e eu tenho o stun em área, né, do Fuguki, então eu utilizo só o stun em área do Fuguki. Já cancelo aí o stun da Konan, né. No próximo turno meu Dinin vai poder jogar. Aqui eu já tô com uma energia muito boa, né. Eu já tinha guardado uma energia verde e uma vermelha. Veio outra verde, outra vermelha, uma azul. Só que o Human Path Pain dele ficou invulnerável, né. Então aqui eu tenho que proteger o meu Dinin. Se não me engano eu vou dar aquele stunzinho no Jiraiya, vou proteger o Dinin e aqui eu vou dar na Konan, né? Na Konan no Jiraiya seria bom. E já vou passar aqueles 20 de dano estacando com o Fuguki, né? Então fica invulnerável, protege. Próximo turno eu posso matar tanto a Konan quanto o Human Path Pain. Eu acho que é mais interessante matar o Human Path Pain, né? Porém eu não tenho energia azul, né? Eu não tenho energia azul pra matar ele, então eu vou simplesmente stunar ele para que ele não possa matar o meu Black Zetsu. Tá em kill range já, né? Tá stunado, então aqui ele morre com certeza no próximo turno e tem a chance de eu matar a Konan também, né? Aqui eu vou poder stunar, vou passar o dano. Eu stuno a Konan, na verdade, né? No próximo turno ela morre, protejo o meu Zetsu. Basicamente isso, né? Tu controla, a Konan fica invulnerável, mas no próximo turno ela tá praticamente morta. Acho que ela até mata o Zetsu, mas aqui eu já tenho dano estacado, né? Aqui eu já tô dando 30 com o Fuguki e tudo mais, e é só finalizar o Jiraiya. Acaba ficando um pouco mais close, né, do que deveria, mas no final a gente ganha. Não foi uma partida tão boa assim, mas foi mais pra mostrar o controle que esse time pode exercer, né. Aqui nós temos uma terceira partida, né, contra a Zabuza, o Shino Shippuden e o Itachi. Então é um time que tem stun, é um time que tem counter,
né? E eu vou primeiro, eu abro com uma energia verde e eu acabo só passando, né? Tem a skill da névoa também que incomoda bastante, né? Que é com que ele começa, né? Então ele começa dando a skill da névoa e ele stuna meu Fuguki, né? Aqui todas as minhas skills estão custando uma energia random a mais, então, se eu não me engano, eu prefiro só passar pra eu ter uma pool gigantesca, né? Como esse time dele não ameaça me matar no próximo turno, né? Eu tenho uma skill, uma pool gigantesca de energia que eu posso gastar agora, né? Ele usou aquela skill do Shino que dá 15 de dano, né? Por 3 turnos. Aqui eu só preciso stunar eles, né? Então eu uso a skill, no caso, mais barata possível pra stunar os 3. Nenhum dos 3 pode usar skill que não seja Strategic. E agora eu tenho muita energia pra jogar e eu tô com o custo normalizado delas, né? Então aqui basicamente é só escolher um alvo. Se eu não me engano, eu acabo escolhendo o Shino, né? Eu escolho o Shino pra dar dano e stunar. E eu stuno as skills não Strategic dos Abusa. Porque eu não quero tomar aquela skill do dragão de água dele, né? Queria basicamente fazer eu perder um turno, né? Mas ao invés de fazer isso, eu acabo só protegendo, né? Eu acabo protegendo com o Black Zetsu, porque é mais garantido, né? Eu faço ele gastar skill e basicamente não levo dano e não levo stun, né? Ele tentou me stunar com Itachi, então foi a call certa, né? Porque além do stun dos Abus, ele tinha o stun do Itachi, né? Dessa forma, com o Black Zetsu, eu acabo garantindo contra os dois stun, né? Então, só mais uma vez mostrando como essa skill é incrível. E aqui o Shino tá morto, né? 25 mais 25 e eu vou stunar os Abusa mais uma vez, né? Nesse momento a única skill que ele pode usar é invulnerabilidade ou a névoa. Ele usa invulnerabilidade, o Itachi usa o Mangekyou Sharingan. Então no próximo turno eu vou poder matar os Abusa, né? Ele usou a Materazo nos dois, né? Distribuiu um dano absurdo. Usou a Materazo e usou o corte, né? Usou a skill dos Abusa de ataque, né? Aqui eu consigo, acho que matar os Abusa agora. A minha energia já tá gigantesca, né? Tem um pool de energia absurdo. Aqui eu consigo matar os Abusa, porém eu tenho que lidar com o Itachi. E aqui é só segurar, né? Acaba sendo meio close também, né? Mas aqui é só segurar, ele tá com o Mangekyou ligado, né? Infelizmente esse time não tem nenhuma skill que ignore invulnerabilidade, né? Então casos que o cara fique invulnerável, né? Tipo esse do Itachi, não tem muito o que eu fazer, né? Só me proteger mesmo. Ele acaba tendo que desligar uma hora e daí ele iria morrer, né? Agora, né? Ele não pode fazer nada, né? A não ser desligar a skill, senão ele morre. Quando ele desligar, eu mato ele. Aproveitei para destacar a skill do Fuguki, né? Enquanto isso. E é isso. Em breve teremos mais partidas aí na ladder usando esse time, né? É um time que eu gostei bastante. Ele acaba sofrendo mais contra invulnerabilidade, né? Porque não tem nada que ignora. E aquelas skills que diminuem o dano, né? Aquelas skills que tu vai dar 10 de dano a menos. Porque como ele é um time que vai dando dano de pouco em pouco, né? Se tu perde 10 de dano, até 5 de dano, é uma coisa que faz bastante falta, né? Pra tu conseguir finalizar o oponente, tu fechar aquela matemática, né? De 100 de dano. Mas é isso aí, pessoal. Quem quiser testar esse time, né, eu recomendo bastante. E deixar o feedback aqui se vocês gostaram, se acharam ele forte. É um time de bastante controle, né? Eu acho que num jogo onde sempre tu tem algumas opções para usar nos personagens, quanto mais tu consegue limitar o teu oponente, né, limitar as opções dele, eu acho que tu vai ter bastante vantagem estratégica contra, né? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.